What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's viore.com/arch and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada. Ouvinte do Relatos do Além. Eu me chamo Leonardo, tenho 25 anos, sou da cidade de Londrina, no estado do Paraná. E hoje eu estou aqui com a oportunidade que esse podcast e que o Cristiano Zoucas nos fornecem para estar compartilhando um relato meu. É muito interessante ter um podcast assim, que a gente pode compartilhar esses fenômenos que acontecem com o pessoal, as histórias e tudo. É muito bacana. E hoje eu estou aqui, graças a essa oportunidade, aos Zoucas e ao podcast Relatos, para estar compartilhando meu relato. Esse relato aconteceu comigo, não foi com parente, não foi com terceiros, foi comigo. Eu fui o protagonista desse relato. E tô aqui para compartilhar aí com vocês. Vamos lá. Há um tempo atrás, uns 9, 8 anos atrás, a gente tinha se mudado para uma casa. Eu era menor, né, mais novo. A gente tinha se mudado para uma casa. Eu era uma criança normal, brincava na rua, jogava bola, brincava, nossa, aproveitei a infância, vamos dizer. E eu, quando me mudei para essa casa, eu acabei perdendo meus amigos, porque era uma casa do outro lado da cidade. Eu morava na Zona Oeste, fui para a Zona Norte. Na época, uma criança, você não vai pegar um ônibus para ver seus amigos. Então, eu acabei não conseguindo fazer amigos nessa região, acabei não me adaptando muito bem e acabei me tornando uma pessoa bem mais caseira. Comecei a ficar mais em videogames e essas coisas. Hoje em dia eu sou uma pessoa bem diferente por essas mudanças que acontecem na nossa vida. Eu sou uma pessoa bem mais calma, bem mais fria, bem mais cabeça, diria assim, e bem mais caseira. Gosto de ficar em casa, jogar um videogame. Esses são meus hobbies hoje em dia. Mas vamos lá. Eu tinha me mudado para essa casa e o relato se passa nessa casa. Era uma casa de esquina, tinha um quintal grande, era uma casa bem humilde. A sala, a cozinha eram juntas. Aí tinha meu quarto, o banheiro, mais 2 quartos, um sendo suíte. E na frente dessa casa existia um terreno baldio, um campo bem grande. E ao lado desse campo, um cemitério. Então minha casa era na divisa ali, bem na avenida, na divisa ali entre esse campo e esse cemitério. Muito bem, o tempo se passou,
Começou muitas discussões em casa entre meu pai e minha mãe, muitas brigas, discussões. Nunca gerou uma agressão, isso, por conta que meu pai começou a beber muito. Pode ser considerado um alcoólatra. E não sei o que passa na cabeça, né, da pessoa, e ela começou a descontar em mim, na família, né? Começa a descontar nos filhos, na esposa, e é meu pai, esse. Então começou muitas brigas, muitas discussões, e todo dia a gente ouvia aquilo, e aquilo me perturbava, e eu ficava triste, chorava por causa disso, e acabava descontando nos videogames, e como eu não consegui me adaptar, eu mudei da água pro vinho. Antes era uma criança que ficava na rua brincando com a molecada, e depois que eu se mudei, eu só ficava em casa jogando videogame. E contava nos videogames, né? Xingava e tudo. Aquele clima ruim na casa. E eu acho que isso foi gerando uma energia muito negativa dentro da casa, com muitas brigas, discussões. E meu pai sempre bêbado, descontando isso. Era um negócio uma energia muito negativa, muito ruim. E eu comecei a receber essa energia negativa. E foi aí que começou as coisas ficarem piores. Eu comecei com uma sensação muito ruim, uma energia muito negativa, uma sensação muito ruim. E sempre vinha quando a gente tá quieto, vamos dizer, na hora de dormir, mais especificamente. Sempre quando eu ia dormir, eu sentia aquela energia negativa, uma sensação muito ruim. Eu sempre dormia com as janelas e as portas abertas, né? E eu comecei a ter uma sensação que tinha sempre alguém ali me observando. E eu me sentia mal. Às vezes eu parecia que eu estava escutando até o respirar do ser, da criatura ou da pessoa, não sei. E eu sentia aquela sensação, era horrível. E comecei a fechar as portas e as janelas, dormir só com as janelas e as portas fechadas. Mas isso não mudou. Eu senti que ali no escuro, onde eu não tô enxergando, tinha alguma coisa. Aí eu lembro que na época eu tinha uma webcam. Comecei a deixar essa webcam acesa, com as luzes de LED que ela tinha acesas, para iluminar o quarto, para mim conseguir observar o que estava no quarto. Só que não tinha nada e essa sensação não passava. Porém, eu já conseguia dormir, certo? Mas isso, a energia nunca passava, dia após dia, só foi piorando as coisas. E aquela sensação horrível, e não demorou muito, eu comecei a escutar vozes, escutar coisas, sentir coisas. Eu escutava vozes, pessoas me chamando, até com a voz da minha mãe mesmo. Eu escutava latinha abrindo, latinha de cerveja abrindo. Isso só no período da noite, no período que eu tentava dormir, eu tava quietinho na cama, escutava uma latinha abrindo, minha mãe me chamando, Léo, e eu sempre curioso ia ver o que estava acontecendo e nada. Sempre levantava para ver o que era, mas nada. Até que um dia, eu tentando dormir, deitado, comecei a escutar passos na laje e ia caminhando, e parava em cima do meu quarto, e eu sentia que aquilo se agachava e batia com a mão. 3 toques. Era sempre 3 toques. E era sempre à noite que isso acontecia. Como um barulho, um toque no porta. E aquilo me atormentou muito, que eu me desesperei, não conseguia dormir, escutando aquilo, com essas coisas acontecendo, me dava uma angústia, não conseguia dormir. Depois desse acontecimento, eu tive muita dificuldade para dormir. Mas tentava. Só que daí eu comecei a ficar com os olhos abertos até o sono me derrubar, porque eu ficava com muito medo, sempre na época de dormir. E as brigas ainda continuavam, discussões, e, mano, aquela energia ruim sempre continuava. Aí eu tive a minha primeira paralisia do sono. Eu estava dormindo, estava tentando dormir, né, com a dificuldade, muito perturbado com
com essas coisas, ouvindo, e essas energias ruins e etc. Eu tive minha primeira paralisia do sono, que eu acordei com muita dor na barriga. Parecia que eu realmente tinha tomado um chute na barriga, era uma dor muscular. Tava doendo, tipo, como você nunca treinou abdominal e você treina e fica com aquela dor abdominal. E eu acordei no meio da noite com aquilo, e quando eu olhei pra minha barriga, eu vi um ser, uma criatura, sentada em cima da minha barriga. Ela tinha em torno de uns... Ela em pé, ela tinha uns 80 centímetros. Ela tava agachada, então ela tinha uns 40, 50 centímetros, eu não sei direito. Mas ela tava agachada, sentada em cima da minha barriga, de costa pra mim. E aquilo doendo, eu olhando, observando aquela criatura. E eu em pânico, eu não conseguia acordar, não conseguia fazer nada. E essa criatura olhou pra mim. Eu posso descrever essa criatura como se fosse o Sméagol do Senhor dos Anéis. E quando aquela criatura olhou pra mim, eu me desesperei, entrei em pânico. E foi aí que eu acordei. Acordei, não consegui dormir mais. E não conseguia dormir mais no meu quarto. Lá tinha uma energia muito negativa, muito ruim. E eu não conseguia mais dormir lá. Foi aí que eu comecei a dormir na sala. A sala, como eu já disse, era a sala bem estreita. E ela emendava com a cozinha. E na cozinha tinha uma janela que dava para a lavanderia. E comecei a dormir lá, comecei a ter um pouco mais de paz lá, né? Mas aquilo continuava. Briga, meu pai alcoólatra, e brigando com a minha mãe, brigando comigo. Ixi, era bem perturbador. Prefiro não mencionar aqui as coisas. Mas comecei a dormir na sala, era mais fresco, era mais claro. E comecei a dormir lá. Porque eu comecei a encontrar um pouco mais de paz lá. Até então, tava tudo bem, as brigas continuavam, mas parece que melhorou as coisas. Eu voltei a ouvir as coisas, eu ouvia risadas de bruxa dentro do cemitério, que era próximo da minha casa, e na frente do campo. E era como as risadas de bruxa de desenho mesmo. Uma risada bem... como se fosse em desenho. E eu escutava aquilo, eu ficava em desespero. Que porra é essa? Eu acordava, eu tentava ver o que era, mas nada. Eu escutava latinha abrindo, latinha caindo. Sabe quando a latinha ela tá na metade? Uma latinha de cerveja, ela tá na metade. Quando você joga, ela faz um barulho meio que... eu não sei dizer muito bem, mas ela faz um barulho diferente. Eu escutava isso caindo no quintal. E eu ia ver e eu saía lá fora, procurava, os cachorros estavam... eu tinha 2 cachorros na época, eles estavam tranquilos e não tinha nada, realmente não tinha nada. Até então, isso acontecia 2 vezes na semana, essas coisas bem pesadas, né? Às vezes 3 vezes na semana. Até então que eu tive minha segunda paralisia do sono. Eu tava dormindo na sala, normal, eu não conseguia dormir, eu ficava acordado até o sono me derrubar. Ele me derrubava e eu dormia, né? Era assim que eu achava um jeito de dormir. E eu tive minha segunda paralisia do sono, que foi... eu estava no meu quarto, dormindo no meu quarto, e veio um claro, uma luz muito clara, branca, azul, vermelha, ela alternava nessas cores por baixo da porta, iluminou o quarto inteiro. E eu vi 3 seres entrando dentro do meu quarto. Vamos lembrar, eu dormia com a janela fechada, porta fechada, tudo. Essa luz entrou por baixo da porta, como se tivesse alguma coisa do fora do meu quarto iluminando a porta. E entrou 3 seres dentro do meu quarto. E esses 3 seres, eles atravessaram a porta, a matéria. Eles não abriram a porta estava fechada. Eles simplesmente atravessaram a matéria. Atravessaram a porta e chegaram, e eu acordado só ali observando, só conseguia mexer a cabeça, os olhos,
E eu só observando, esses 3 seres chegaram perto da minha cama e ficaram olhando pra mim. Isso durou uns 30 segundos, mas parecia que durou uns 10 minutos. E ficaram olhando pra mim. A descrição que eu posso ter deles era que eram, escutando hoje em dia o Hangar 18, que eu acompanho muito, eram da raça dos Greys. E aquilo olhando pra mim, cinza, baixinho, tamanho de uma criança, não sei, uns 80 centímetros, não sei descrever. Cinza, olhos negros, cabeçudinho, não tinha muito nariz, só eram uns buraquinhos assim, uma boquinha. Eram muito esquisitos. E eu acordei. E eu comecei a ficar muito perturbado com isso tudo, com essa cena toda que eu tava passando. Eu ficava maluco mesmo, maluco. Eu não conseguia dormir, eu ficava acordado. Até o cansaço mesmo, a exaustão me forçar a dormir. E isso era 3 horas da manhã eu ia dormir. Eu só estudava na época, né? Até então, que essas perturbações continuam rolando. E eu comecei a ver que eu não tava louco, que essas risadas de bruxa, esses barulhos de latinha, o meu irmão também tava escutando. Ele escutou e eu comecei a falar, caraca, velho, eu não tô ficando maluco. Isso tá acontecendo. E beleza, meu irmão, ele é de uma igreja, de uma religião chamada Gnose, né? Ele é gnóstico, vamos falar assim. Estuda todas as religiões, ele acreditava muito em mim. Às vezes eu comentava com ele. E ele vendo aquilo também, eu vi que ele escutou o barulho da lata, pelo menos, e a bruxa rindo no meio do campo, no cemitério. Aí que eu vi que o negócio não era brincadeira. Voltando, eu estava dormindo na sala, mais um dia. E foi aí que foi a minha pior experiência, a minha pior visão. Eu estava dormindo e eu morava na avenida, né, na esquina, entre o campo e o cemitério. E quando passava carros, esses carros iluminavam a sala, batia a luz dos faróis, iluminava toda a sala, a cozinha. E eu tava dormindo, esperando o sol não me derrubar, até que bateu essa luz, uma luz bem branca, bateu na sala, ela foi deslizando lentamente, eu dormindo ali, só vendo, ela foi deslizando lentamente até a cozinha. Quando ela bateu na janela da cozinha, eu vi a pior coisa que eu já tinha visto na minha vida inteira. Eu vi uma criatura que parecia Lúcifer, parecia o demônio mesmo. Era muito grande, 2 metros de altura mais ou menos, muito musculoso, com chifres. Ele me lembrava o Montaro do Mortal Kombat, pra quem já viu. Eu não via a parte de baixo dele, mas via só de cima. Olhos de cabra. E bateu nele assim e refletiu aqueles olhos de gato. Assim que aconteceu isso, ele se esquivou para baixo. Assim que iluminou ele arrastou todas as roupas, as toalhas, arrastou tudo. E ele se esquivou para baixo assim que iluminou ele. Quando eu vi aquilo, eu levantei, acordei todo mundo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Falei para eles que tinha alguém atrás, alguma coisa atrás da casa. Meu pai levantou com um facão, foi atrás para ver o que tinha ali, mas não tinha nada. Porém, dessa vez eu estava acordado. Eu vi aquilo acordado. Não era um sonho, não era uma paralisia. E as roupas estavam todas no chão, todas arrastadas ali. Minha mãe até falou que era o vento, mas não era. Eu vi essa criatura, ela arrastou as roupas, ela parou, ela ficou me olhando, ela estava me olhando ali o tempo todo. Assim que essa luz iluminou ela se escondeu de mim. Ela ficou visível, ela se escondeu. E foi aí que foi o ápice pra mim, não consegui dormir. E ali eu contei pra todo mundo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Até alguns me ouviram, alguns não. Meu irmão acho que foi o que mais me apoiou. Mas depois disso, parou de acontecer, amenizou e voltou as coisas a ficarem mais tranquilas. E o tempo se passou, nunca mais aconteceu e foi basicamente isso. Você tem uma nova mensagem. Meu nome é Márcia,
Sou de Jaú, interior de São Paulo. Vou contar um fato que aconteceu comigo e com meu pai quando eu tinha entre 14 e 15 anos. Sou a única mulher de 3 irmãos. Por isso sempre sofri mais na educação. Pois meu pai era um homem muito enérgico, nervoso, e na visão dele, mulher era criada para ser do lar. O que ele determinava era a ordem. Por causa disso, eu tinha que trabalhar de balconista no bar que era de propriedade dele, mesmo eu não gostando de fazer esse trabalho. Esse comércio, ele foi construído na frente da nossa casa, onde era um quarto, e foi deixado nos fundos do bar uma porta de acesso para a casa. Na época eu estudava e eu tinha que fazer minhas lições no bar mesmo, sentada em uma mesinha. Certo dia, parou um carro de outra cidade, desceu um homem que entrou, passou por mim e dirigiu-se ao balcão onde estava o meu pai para comprar alguma coisa. Eu era esperta, falante, mas eu não vi mais nada após esse homem entrar, mesmo eu estando bem próxima do balcão, próxima deles. Eu soube depois que esse homem puxou conversa com meu pai e do nada começou a falar sobre religião. Eu acredito que meu pai, como ele não frequentava a igreja, mas ele era católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, rezava todos os dias. Eu acredito que ele deve ter defendido, a religião católica. E o homem, em tom de desafio, diz que falou até alto com ele aquele dia, perguntando: "Você acredita em Deus?" E meu pai respondeu que sim. Após isso, meu pai viu esse homem se transformar numa figura demoníaca. Assustado, ele foi para dentro de casa pedir ajuda para minha mãe, deixando-me sozinha lá no bar. Ele passou muito mal e não parava de jogar água nos olhos. Depois de um tempo, ele lembrou-se de mim, voltou ao bar. O homem havia seguido viagem. Eu continuava sentada com meu material escolar, sem ter visto ou ouvido nada. Nunca soubemos quem era esse homem. E você? Acredita? Será que nós fomos hipnotizados? This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além.
Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje, uma história mais incrível que a outra, e também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/relatos do além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera, a gente se vê na próxima semana e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar te esperando do outro lado da linha.